Primeira carta a Timóteo 1, capítulo 1. Vejam a importância desse versículo. Versículo 16. Veja o detalhe. Isso nunca foi dito antes em toda a história. Vocês estão ouvindo isso aqui pela primeira vez. Tenho de ser claro porque ninguém sabia disso. E estou comunicando isso a vocês hoje para que possam levar isso para fora daqui e dizer: vejam o que aprendi esta noite. Ninguém sabia disso. Pedro não sabia disso. Os apóstolos não sabiam disso. Agora observe o que diz o versículo 16. Paulo se referiu a ele dessa forma: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o primeiro, Jesus Cristo mostrasse. Paulo está falando para que em mim, que sou o primeiro, Jesus Cristo mostrasse. Ele quer dizer, não havia nenhum outro que tivesse recebido isso. Veja, o primeiro, toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Isso significa que Paulo foi o primeiro. Às vezes ouvimos pessoas falando bobagens, que a Torá, que você tem que ir aos judeus para ser salvo, aos judeus. Se Deus revelou isso primeiro ao apóstolo Paulo, que ele sim foi um verdadeiro judeu, um verdadeiro fariseu. Mas veja, Jesus Cristo não revelou isso a Maria. Maria não sabia nada sobre isso, nem José, nem os apóstolos, ninguém. Jesus Cristo procurou um criminoso chamado Saulo de Tarso, Paulo, que estava perseguindo os cristãos, e então ele vem, o converte, o chama e diz a ele: Paulo, você será o primeiro na história a quem mostrarei toda a minha misericórdia, toda a minha clemência. Eu o escolho para mostrar tudo o que significa a verdadeira bênção. Ouça, eu vou ficar aqui, vou colocar dessa forma, vou colocar de outra forma, porque você nunca ouviu isso antes. E eu tenho que me gloriar nisso, porque essa é a revelação que Deus me deu. É isso. Como um construtor, você não vê que você, a igreja de Jesus Cristo em todo o mundo, você, não eu, disse, você é o apóstolo, você é o outro, você é o construtor, você é o governante dos gentios. Bem, Deus tem que me dar material para provar a vocês. Isso é verdade porque eu nunca ouvi isso antes. Ei! Vejam o que Paulo diz. Ei, para aqueles que se opõem lá fora. Ele diz, vejam, eu fui recebido por misericórdia para que Jesus Cristo se manifestasse em mim. O primeiro, ele foi o primeiro. Mas apóstolo Paulo veio como um abortivo. Primeiro foi Pedro, foram os 12 apóstolos. Paulo apareceu mais tarde, muito mais tarde. Além disso, no dia de Pentecostes, com Pedro, a igreja já havia começado. Eles já tinham cerca de 10.000 membros. Havia muitos dos chamados cristãos. Mas de todos esses cristãos, Deus ainda não havia revelado o seu maravilhoso evangelho, porque ele o havia escondido para revelá-lo a um homem. Deus trabalha com homens. Deus escolhe os homens. Deus não vai falar com qualquer um. Ele escolhe um homem, um ser humano, semelhante às paixões de Elias, e o escolhe. E ai de quem se meter com esse homem.